Bom dia, irmãs! Bem-vindas a mais uma aula de Escola Dominical da Igreja Batista Regular Vida e Paz aqui em Niterói. Vocês vão perceber que o meu mural de trás está bem diferente e tem uma boa razão. Então vamos orar e logo vamos começar a estudar, continuando a nossa minissérie de Natal desse ano. Nosso Deus eterno Pai, obrigado por esse dia, obrigado pela oportunidade de estudar mais a sua palavra. Pai, nós pedimos que o Senhor esteja nos ajudando a entender mais sobre Ti, entendendo cada vez mais o Seu grande amor por nós. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E então, semana passada nós falamos sobre um pouco das promessas e das preparações que foram feitas antes que Jesus Cristo fosse vir ao mundo como um humano, né? E então, esse domingo, nós estamos falando sobre como foi a chegada de Jesus. E nós estamos, então, olhando de uma perspectiva mais histórica e vamos procurar entender um pouco mais sobre a cultura da Bíblia. E entendendo essas coisas, então, o meu desejo é que vocês entendam mais profundamente a história de Natal. Então vamos para Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 25. Eu vou ler para vocês. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz ao seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Então, vamos entender um pouco mais sobre isso, o que está acontecendo. Nós sabemos da Bíblia em outros relatos, né, que José era carpinteiro e muitas vezes, ou marceneiro, né? E na nossa cultura, a gente tende a pensar que essa profissão lida mais com madeira, né? É a obra-prima que você trabalha, né? Mas na cultura e na geografia de Israel, não tem tanta madeira. Tem árvores, claro, tem árvores plantadas, mas as árvores que tem são bastante preciosas. E então, o que os carpinteiros e os marceneiros trabalhavam? Sim, trabalhavam com madeira, mas o que eles trabalhavam mais era rochas, pedras. E então, nós vamos ver como nós continuamos no estudo, nós vamos ver um pouco sobre como as casas eram construídas e entender um pouco a história de Natal. Muitas vezes nós lemos o relato da Bíblia e nós colocamos o nosso conhecimento e a nossa cultura dentro da Bíblia. E assim, quando a gente tenta entender a história, a gente entende tudo diferente do que era naquela cultura. Então, vamos lembrar. José trabalhava primeiramente com pedras, tá bom? Não madeira. Um detalhe. E então, nós vemos na Bíblia que José estava em casa, dormindo, e ficou sabendo então que Maria estava grávida, porque um anjo apareceu a ele, e foi isso que ele falou. Agora, José, a Bíblia diz, era um homem justo, e
ele então ia divorciar a Maria. O casamento, o desposamento na Bíblia, ser desposado, era como se fosse um casamento civil. Eles tinham feito o acordo do casamento, porém ainda não tinham se ajuntado, não estavam morando juntos. E tem várias razões por isso. Muitas vezes fazia esse acordo na cultura da Bíblia, né? Vamos entender a cultura daquela época. Eles faziam esse acordo do casamento e então o noivo construía uma casa. E quando a casa estivesse pronto, então ele ia buscar a sua esposa na casa dos seus pais, né? Na casa dos pais da esposa, e então ia todas as pessoas da vila, né, da cidade, com ele. E então assim tinham a festa do casamento e depois então a consumação do casamento. Então nós entendemos aqui, sabendo isso, que José e Maria já tinham feito o acordo do casamento. E é nesse meio tempo que ela foi descoberta a estar grávida, que era uma grande vergonha para José, para Maria, para as famílias, né? Não tendo ainda se ajuntado com o marido e já estando grávida, era uma grande vergonha. Mas então José é um homem justo, ele não quer envergonhar a Maria mais. Então ele decide deixá-la secretamente, ou seja, ele vai fazer o divórcio, né? Desfazer o casamento, mas ele vai fazer bem quietinho, ele vai ir para os líderes quietinho, sem fazer grande caso da coisa. E é esse o plano dele. Mas enquanto que ele dorme, ele recebe uma visita de um anjo, né? Num sonho, ele tem essa visão, esse sonho, e o anjo aparece para ele e fala: não deixa Maria, ela está grávida do Espírito Santo, ou seja, ela não fez nada errado, ela ainda é uma mulher piedosa, continue casada com ela. E então ele acorda e sabendo disso, ele desperta do sonho e fez como o anjo do Senhor lhe ordenara. E então, talvez ele corre para terminar a casa, talvez a casa ainda não estava toda pronta, mas ele então pede que a Maria venha morar com ele logo, que eles já se casam. E assim poupa ela de um pouco dessa vergonha, né? Agora eles já estão juntos, então se ela está grávida, talvez as pessoas que não conheçam eles, vendo um casal recém-casado com uma mulher grávida, não tem nada demais, né? Então, ele é um homem justo e ele obedece logo que Deus manda essa palavra. E assim ele cumpre os profetas, aquilo que havia sido dito, que a virgem ia conceber e que iam chamar o nome dele de Jesus, Emanuel, Deus conosco. Mas então, como foi que eles pararam em Belém, né? Vamos para Lucas, capítulo 2. Então, José e Maria, já morando juntos, porém, não tendo consumado o casamento, não tiveram relações sexuais. Lucas, capítulo 2. Vamos lá. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirínio presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa de Davi, e a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então, vamos entender. Quando nós pensamos
do nascimento de Jesus, nós pensamos que Maria deu à luz dentro de um lugar cheio de animais, com a vaca e as ovelhas fazendo aquele barulho, e talvez fosse um lugar sujo, e colocaram ele numa manjedoura, que por sinal, o que é uma manjedoura, né? A palavra que nós usamos agora é coxo, né? O lugar onde coloca a comida do animal. E então nós temos essa ideia que na noite em que eles chegaram para Belém, a Maria já estava em trabalho de parto e não acharam nenhum lugar, e finalmente alguém falou: olha, eu não tenho espaço no hotel ou na pousada, mas por sinal vocês podem ir lá na estrebaria e ter o seu bebê lá. Será que foi assim? Vamos entender um pouco mais da cultura hebraica, da cultura judaica. Hospitalidade é de suma importância. Vamos lembrar que Israel é bastante calor, é deserto, é árido, e então é muito, muito, muito ruim, por exemplo, até o dia de hoje, você recusar alguém um copo de água. Se alguém pede um copo de água, você sempre dá. Pode ser a pessoa que pedir. Naquele tempo não era diferente, né? Num lugar árido, bem quente, a hospitalidade era muito importante. E então, nós vemos aqui na Bíblia, diz assim, aconteceu que quando eles estavam né? Aconteceu que estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Ou seja, não era a primeira noite que eles chegaram lá. Eles foram para Belém e nesse meio tempo ela chegou até o fim da gravidez e assim foi dar à luz. Mas aonde que eles estavam então? A palavra que diz aqui diz que ela deitou o bebê numa manjedoura porque não havia lugar para eles na estalagem. Estalagem é uma palavra antiga. Geralmente, quando a gente vê essa palavra, a gente pensa em pousada, um hotel pequeno, né? Algo assim. Mas nós precisamos entender, então, um pouco das palavras originais no grego aqui do Novo Testamento. Existem duas palavras, geralmente, traduzidas para o português com essa palavra estalagem. A palavra que acontece aqui em Lucas é a palavra grega kataluma e significa quarto de visitas ou quarto extra, quarto de visitas, né? Em outros lugares do Novo Testamento, por exemplo, aquela passagem sobre o bom samaritano, a parábola do bom samaritano que Jesus deu, é outra palavra. Provavelmente não vou pronunciar certo, mas é algo como pandokeion. Isso, então, significa uma pousada, um hotel pequeno, né? E então isso é uma grande diferença. Um quarto de visitas com uma pousada é duas coisas diferentes. Um quarto de visitas você talvez tenha na sua casa, talvez você não tenha. Talvez você não seja dono ou dona de uma pousada, não é? E então diz que Maria deitou Jesus dentro de uma manjedoura, de um coxo, porque não tinha espaço para eles no quarto de visitas. Mas por que então teria um coxo dentro de casa? Que esquisito, né? Vamos pensar bem. Essa é uma maquete de uma casa do primeiro século, do tempo de Jesus. Não é o único jeito que casas eram construídas. Essa casa foi desenvolvida por uma amiga minha. O nome dela é Jessica. E eu vou colocar o link nas notas. As instruções estão em inglês, mas também tem instruções de foto. E se isso é uma coisa que você gostaria de fazer com a sua família, agora, essa semana, antes do Natal, seria uma atividade muito boa e didática para você falar com seus filhos sobre como é que Jesus nasceu. Então vamos falar um pouco sobre a casa do primeiro século, do tempo de Jesus. Então geralmente as casas eram assim, ou algo parecido, né, claro.
todo mundo tem um jeito próprio de construir as casas e tem diferenças de uma casa para outra, mas tem bastante coisas que são semelhantes. Então vamos pensar. Fora da casa tinha um lugar, um pátio, né? Um lugar. Geralmente, quando chegava na casa, eles podiam chegar aqui e fazer qualquer tarefa de casa que eles faziam fora de casa, no quintal, né? Era um quintal pequeno que eles tinham, geralmente. E então tinha a porta para entrar, né? Aqui nós vemos a porta para entrar. Dá para ver aqui, né? E então, essa primeira área aqui era uma área de trabalho. Qualquer coisa que você queria fazer fora do sol, né? Você não queria estar dentro do sol, então você ia fazer dentro de casa. E tinha então uma plataforma, como se fosse um mezanino dentro da casa, né? E as coisas que você guardava, talvez você tinha jarras grandes de azeite, de vinho, coisas que guardava, então você guardava atrás. E então aqui na frente você guardava outras utilidades. Lembrando que as mulheres trabalhavam de casa, poderiam vender tecidos que eles tinham feito, nós lemos Provérbios 31 e nós vemos a grande lista de coisas que as mulheres faziam de casa e vendiam e tinham o seu trabalho, né? E então essa primeira área, quando você entra na casa, era essa área de trabalho. Essa área aqui, então, era para guardar as coisas. E aqui embaixo, as famílias judias, as famílias daquele primeiro século, tinham muitas vezes bodes ou ovelhas, talvez se fossem de grandes meios, ou talvez se eles fizessem, talvez o trabalho deles era vender queijo, então talvez iriam ter uma vaca. E então, à noite, esses animais eram preciosos, eram animais de trabalho, faziam parte do jeito que a família tinha para sobreviver. Então, à noite, esses animais eram guardados dentro de casa. Não para andar para todo canto, para lá e para cá e dormir com as crianças, né? Talvez não assim, né? Mas à noite, então, esses animais eram guardados aqui embaixo, dentro de casa. E então, se o animal vai ficar dentro de casa, também tem que ter um lugar para beber aguinha, para comer, né? E então, as casas geralmente tinham um coxo para eles comerem. Então, a primeira tarefa, quando acordassem na manhã, era então colocar os animais para fora, limpar o lugar onde que tinham os animais e assim a parte interior, a parte inteira da parte de baixo de casa era usado para o trabalho do dia. Era geralmente assim que trabalha. Como isso muda a história, não é? Em vez da Maria e de José estar sozinhos, sem ninguém, numa estrebaria, com animais, com todo aquele barulho, eles estão dentro de uma casa, provavelmente com uma família que falou, olha, já tem gente dentro do nosso quarto de visitas, mas então mora com a gente. Detalhe, nós ainda não falamos dessa plataforma, desse mezanino. E era aqui que a família dormia, aqui em cima, e fazia as coisas que não queriam que os animais pegassem. Esse lugar era mais arrumadinho, né? De noite, eles então tiravam os seus colchões, geralmente um colchãozinho que dava para enrolar durante o dia, e colocavam então seus colchões e dormia todo mundo junto aqui na plataforma e os animais guardadinhos embaixo. E então, Maria, pronto para ter o seu bebê, será que ela teve que fazer sozinha tudo isso? Será que ela teve que ferver a água sozinha e fazer todas as preparações e passar por toda aquela agonia e sofrimento de ter um bebê sozinho? Penso que não. Eu penso que provavelmente quando ela começou o trabalho de parto, a dona de casa, da casa, né, onde que eles estavam ficando, provavelmente mandou chamar uma parteira. Naquela época,
tinha parteiras e era um trabalho muito importante. Nós vemos isso desde o tempo do nosso estudo cronológico, que nós demos uma pausa, nós vemos isso até no Egito com Moisés, tinha parteiras, né? E então não era diferente. Então, provavelmente, José ficou fora de casa, Maria teve o seu trabalho de parto, teve a ajuda de uma parteira, e então é com esse pano de fundo, que quando os animais por fora da casa, né, tá tudo limpinho, e é nesse então pano de fundo que Jesus nascendo, sim, é colocado na manjedoura, no coxo, né? Mas não é numa estrebaria, provavelmente. Provavelmente foi dentro de casa, porque era comum ter um coxo dentro de casa para cuidar dos animais que ficariam. E é então assim que Jesus provavelmente nasceu. Mas a nossa história não acaba lá. Vamos continuar. Sabe quem são esses? São os pastores. Vamos ler então. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de esplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago aqui novas de grande alegria, que será para todo o povo. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, auseitando-se dele os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Então, por que os pastores estão fora da cidade à noite com o rebanho? Bom, geralmente isso era feito durante as partes bem calores do ano. Se sua família só tivesse 1 ou 2 ovelhas ou bodes, talvez então você iria guardá-los dentro de casa à noite. Mas se o seu trabalho, se a sua profissão era pastor de ovelhas, então você teria um rebanho muito grande. E à noite, então, você ia colocar eles dentro de um cerco feito de pedras de novo. E a porta, então, era aonde que o pastor ficava. Não tinha uma porta de madeira. O pastor mesmo deitava e era a porta das ovelhas. E assim as ovelhas ficavam, o rebanho todo pertinho, mais protegidos à noite, quando fica um pouco mais frio, né, no deserto, num lugar árido. E então todo mundo protegido de quaisquer animais, se acontecesse qualquer coisa, eles já estariam juntos. E então os pastores estão fora da cidade com os rebanhos. E é nesse lugar então que o anjo do Senhor aparece para eles, um anjo do Senhor aparece para eles, e com um exército celestial. Agora, nós geralmente pensamos de um anjo assim, fofinho, né, bonitinho, mas anjos eram, eles são parte do exército de Deus. Eles são soldados celestiais. Então, eu acho que talvez os anjos, a Bíblia, né, diz a descrição,
que então provavelmente não são fofinhos assim, mas sim são soldados, e aquela luz brilhante aparecendo então, seria bastante, daria bastante medo, sim. Então, os pastores então tenham esse medo, né? Poxa, o que é que está acontecendo? Mas eles escutam aquilo que Deus diz. Olha, o Messias chegou, o meu filho que vai salvar o mundo, que vai salvar vocês do pecado, chegou, vai lá ver ele. Ele está, então, você vai saber assim, ele está envolto em panos, como um bebezinho, e dentro de uma manjedoura, dentro de um coxo. O que isso ia mostrar para os pastores? Ia mostrar para eles que Deus estava mandando o seu filho para ser humano, igual a eles, nada de muito especial. Ele não nasceu num palácio, ele teve um nascimento comum. Sim, claro, o jeito que ele foi concebido foi muito extraordinário, foi realmente um milagre, né? Mas o jeito em que ele nasceu foi o jeito que um bebê humano nasce, que sim, é maravilhoso e muito, muito celebrado, né? E o nascimento de Jesus não foi diferente. Eu penso que a Maria teve as mesmas dores, que ela teve a experiência, né, humana de ter um bebê e então sentiu aquela alegria quando ela finalmente consegue segurar o seu bebê. E então é justamente aqui que os pastores chegam para visitar esse bebê que foi tão prometido há vários séculos que esse Messias ia chegar. E Maria então guarda essas coisas no coração. Ela considera as coisas que ela está aprendendo. Ela tinha ouvido, porque o anjo Gabriel falou a ela, que o filho dela ia ser chamado Jesus ou Salvador. Ela sabia que o povo dela estava esperando o Messias. E aí chegam os anjos, olha, os pastores, cadê o bebê Messias que foi prometido? E ela está pensando, como é que isso vai, então, fazer a minha vida diferente, talvez. E então, continuando com a cultura judaica, 8 dias depois que Jesus nasce, ele é circuncidado. E isso, então, termina os 7 dias de purificação, dos primeiros dias de purificação de Maria. E terminando todos os dias da purificação dela, que para um menino era 30 dias e para uma menina era 60 dias. E então, terminando isso, eles vão para Jerusalém, para o templo, para ofertar uma ovelha e um rolinho ou uma pombinha, dependendo da sua circunstância de vida, né, na época. E então vamos ver como isso tudo aconteceu. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, 1 par de rolas ou 2 pombinhos. E se você tiver interesse de ver isso, você pode ir para Levítico, capítulo 12, de 2 a 8 mais ou menos. Tem os versículos sobre como eram as ofertas para um bebê, né? Mas vamos continuar então. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, versículo 25 do capítulo 2. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado que não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então
o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face da terra, a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam, que dele, do bebê, né, se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, e uma espada traspassará também a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E então esse homem idoso chega para José e Maria, eles chegando no templo. E ele talvez pede para segurar o bebê. E então ele dá esse louvor a Deus e fala: Agora, Senhor, eu posso morrer, porque o Senhor cumpriu a sua promessa. Eu estou vendo o Messias aqui, o Messias, o Salvador que você prometeu. E isso então faz Maria e José pensarem: que bebê é esse? Sim, eles sabem talvez de cabeça o que Deus tem falado, mas eles estão ainda tentando entender no coração deles o que isso vai significar. E então Simeão fala com Maria: Maria, você também vai sofrer. Você vai ver que o seu filho é realmente o sinal de tudo aquilo que Deus tem profetizado, mas nisso você também vai sofrer. E então, ele não é o único que pede para ver o bebê esse dia. Versículo 36. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos. E não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. E quando acabaram de cumprir todos segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então, Ana, vamos falar sobre ela. Ela tinha casado, provavelmente nova, né? 16, 17, estourando talvez 18 anos, né? E então ela foi casada, morou com seu marido por 7 anos. E o seu marido morre. E então ela é viúva. 84 anos, gente, isso é muito tempo. Mas então, nisso, ela decide a se dedicar ao Senhor. E ela então trabalha no templo. Agora, o templo tinha vários pátios. E a não ser que você fosse o sumo sacerdote, isso só uma vez por ano, você nunca entrava no Santo dos Santos, a parte mais importante do templo. Então vamos entender. Primeiro, tinha o pátio dos gentios. Qualquer pessoa chegando no templo poderia entrar no pátio dos gentios. E então tinha o pátio das mulheres. Os homens também podiam passar, mas era especificamente para as mulheres. E depois, então, tinha o pátio dos homens. E depois, a cerca, aonde que eles faziam as ofertas. E depois, então, tinha o prédio do templo, dividido em duas partes. O santo, que tinha o altar de incenso, a mesa de pão e a menorá, aquele castiçal, né? E, então, tinha o santo dos santos, que tinha o altar especial, com os 2 anjos, com os 2 querubins. E o sumo sacerdote só entrava lá uma vez por ano. E então, Ana, como mulher, ela provavelmente ficava nesse pátio de mulheres. E ela ficava lá. E todo mundo que chegava, ela falava: olha, Deus falou pelos seus profetas, ele vai mandar o Messias. E fala aqui que ela mesma era profetisa. Então, Deus também falava com ela e ela, então, falava com os outros. E todo mundo que vinha para o templo, ela falava com as pessoas e falava sobre as promessas de Deus e como ele ia mandar o Messias, o Salvador. E então Maria e José chegando para o templo,
ela também fala com eles e profetiza, não diz exatamente o que ela disse, mas quando isso tudo foi cumprido, quando eles deram seus sacrifícios, quando o censo tinha sido terminado, então eles voltam para Nazaré, provavelmente para uma casa talvez parecida com essa. E então aqui acaba o nosso estudo de hoje, mas como sempre, o que nós podemos aprender com isso? Nós temos aqui o exemplo de várias pessoas. O exemplo de José, que obedeceu a Deus. Quando o anjo falou com ele, logo ele fez, mesmo que obedecendo a Deus fosse trazer vergonha para ele, talvez, né? Casando com uma mulher que já se achava grávida. Nós temos Maria, que logo não entendeu exatamente o que Deus ia fazer, mas falou, eu estou disposto a obedecer. Logo, na mesma hora. E então nós temos o exemplo dos pastores, que ouviram que o Salvador tinha chegado e correram logo para conhecer esse bebê tão especial. E então temos Simeão e Ana, que tinham esperado por longos anos, esperado por muito tempo para conhecer o Salvador que Deus estava mandando. E antes deles até morrer, conheceram então o pequeno Jesus que ia crescer e salvar o mundo. E então nós vemos que o que nós vamos celebrar daqui a alguns meses, que é Páscoa, a história de Páscoa começa no Natal. E nós vemos o exemplo de como nós também devemos obedecer a Deus. Sim, nós vamos passar por sofrimento. Sim, nós vamos passar por tempos difíceis, né? Mas nós temos exemplos tão bons para seguir de como obedecer a Deus em tantas circunstâncias, todas as circunstâncias. E nós podemos ter certeza que quando Deus mandou o seu Filho para ser humano aqui na Terra, ele veio como qualquer outro humano. Ele nasceu de uma mulher, sim, concebido pelo Espírito Santo, mas teve o nascimento comum da época, né? Provavelmente em casa, com uma parteira. Teve a celebração comum, chegou 8 dias, ele foi circuncidado, com certeza os vizinhos chegaram, era uma grande celebração. Ele foi levado para o templo para fazer o sacrifício. E quando nós pensamos, poxa, ninguém me entende, poxa, eu estou passando por uma coisa tão difícil, nós podemos ter certeza que sim, o nosso Salvador, ele nos entende. Ele veio ao mundo e se tornou humano, sim, ainda sendo Deus. Mas passou pelas coisas que nós passamos, sem pecar. Mas ele entende. Então, durante essa época, vamos celebrar o Natal, vamos celebrar aquilo que Deus fez, que ele decidiu vir como uma pessoa, que ele veio para nos salvar. Até semana que vem, gente.